considerado resíduo antigênico, e a virtuosíssima penicilina. Em nenhuma ferida em que se assenta a mosca varejeira há perigo de gangrena. Milhares de criaturas devem a sua cura aos tóxicos das aranhas, das cobras e dos insetos venenosos, e outras ao aproveitamento médico do arsênico, da cicuta ou do curare. Há um sentido oculto, de utilidade, mesmo naquilo que vos parece revolta da natureza. A tempestade furiosa é a limpeza da atmosfera carregada de impurezas, e os temidos vulcões são as válvulas de segurança do vosso globo, para que se equilibre a pressão interna na saída gradual dos gases. Só o homem, separatista por índole, é que atribui efeitos daninhos às coisas que não lhe despertam simpatias. O derrotismo da alma egocêntrica não lhe permite avaliar merecimentos nas experimentações alheias, e então se entrega sistematicamente a uma censura viva e acre. Em qualquer latitude do cosmo, seja na região celestial, seja na vida física ou nas regiões infernais do além, há um contínuo processo de mais embelezamento e utilidade espiritual. Jesus, o espírito sem deformidade mental, que reconhecia sempre o valor oculto que há em todas as coisas, considerou a prostituta como a infeliz esposa, uma irmã distante dos bens da paz e da alegria verdadeira. O homem honesto e compreensivo, viajante comum da vida física, quando não lhe agradam as ofertas ou as experimentações dos companheiros da mesma viagem evolutiva, segue o seu caminho e os deixa em paz. Se não vibra com os raciocínios novos dos companheiros, prossegue evolucionando através dos seus valores familiares, que lhe despertam inteira confiança. As nossas mensagens não são imposições, mas ofertas de boa vontade, cada um que as prefira conforme a sua capacidade mental e o seu diapasão espiritual, sem, entretanto, subestimar as experiências naturais de outros seres. O homem não cumpre os mandamentos do Pai quando cultua só aquilo que lhe agrada e hostiliza sempre o que lhe é antipático. Que seria do vosso orbe se os cientistas puros, inimigos do misticismo e dos compungimentos religiosos, resolvessem destruir todos os templos e agrupamentos espiritualistas, exterminando sacerdotes e doutrinadores? Ou, então, se os mandatários religiosos, fanáticos, inimigos da ciência e remanescentes da Idade Média, decidissem aniquilar completamente o labor científico? Qual dos grupos teria mais direito e razão para agir? O vosso globo, em lugar de escola educativa do espírito, tornar-se um árido deserto de ideias e de liberdade. Pergunta: aos que afirmam que as vossas mensagens perturbam os sistemas já consagrados pela tradição espírita, principalmente no tocante à extensa quantidade de obras doutrinárias, já produzidas por médiuns de merecimento, podendo-se, pois, dispensar vossas comunicações, consideradas dissociativas. Que nos dizeis a respeito? Ramatiz, qual o sentido dos sistemas de que falais, na tradição espírita? Podereis, porventura, provar que os sistemas criados pelos homens, embora espiritualistas ou religiosos, podem superar o sistema do amor que ainda falta à humanidade? Examinai e comparai a natureza dos múltiplos sistemas que pululam no vosso mundo, em todas as esferas da experimentação humana, inclusive os religiosos, e vereis a sua fragilidade. Vós achais, por exemplo, que é muito acertado o sistema de destruirdes os ratos, as baratas ou as serpentes, como animais daninhos, mas isso é porque não os apreciais como quitutes em vossas mesas. Sob esse esperto pretexto, criais então rigorosos sistemas científicos e industriais, para com extremado carinho engordardes suínos, bois, carneiros, vitelas e aves para o cemitério do vosso estômago. Considerais impuro o sistema de criardes ratos ou escorpiões, mas achais higiênico e puro de criardes galinhas, porcos e cabritos para o embelezamento nauseante de vossas mesas. No primeiro caso, é porque detestais o rato como alimento e, no segundo, porque apreciais o porco como petisco. No entanto,
se comparardes os vossos sistemas civilizados, de alimentação, com os de outros povos, será provável que emitais acres censuras ao saberdes de raças cuja alimentação se firma na criação de ratos e de serpes. A utilidade, portanto, das coisas criadas por Deus fica subordinada à simpatia e preferência de cada homem, de cada grupo, seito ou raça. Gostais de porcos e de bois, ou de galinhas cozidas em moderno vasilhame de pressão, recomendais, então, que se ampliem os frigoríficos, que se higienizem os açougues e que se desenvolvam as indústrias de conservas de carnes em latas. Isto é bom, porque gostais de comer, mas aquilo não é bom, porque não gostais, que se destruam incondicionalmente. Então, os ratos, as baratas, os escorpiões ou as cobras e tudo que vos é antipático, pois que é ruim e impuro, visto que não serve ao vosso paladar nem pode ornar as vossas mesas. O que apreciais está certo, o que detestais está errado. Que vos importa o sofrimento do suíno na engorda albumínica ou a tortura do ganso com o fígado hipertrofiado, arrastando-se pelo solo? Estes são apenas insignificantes detalhes de um bom sistema que concebestes na esperteza egocêntrica, que é muito bom para as vossas alegrias e prazeres, embora horripilante para o porco, para o ganso e para outros animais que sacrificais. Assim raciocinais, também, quanto às crenças e aos sistemas religiosos ou espiritualistas, cultuais e defender severamente o sistema que agrada ao próprio paladar psíquico, mas achais impuro ou dissociativo o sistema ou labor que não é de vossa simpatia. Aquilo que não se afina ao vosso modo de pensar desperta-vos antipatia e quereis eliminar, o que agrada ao vosso raciocínio, erigis em sistema e a ele aderis com entusiasmo. Que se divulgue, amplie e se dissemine pelo mundo aquilo que julgais bom, que julgais puro, que julgais certo ou verdadeiro, mas seja censurado, julgado e exterminado aquilo que julgais mal, exótico ou errado. Destruam-se as igrejas católicas, gritam os protestantes, derrubem-se os templos reformistas, bradam os clericais, quebrem-se os ídolos inúteis e as imagens gélidas, exclamam os espiritistas, encarcerem-se os diabólicos, retrucam os católicos e os protestantes, aludindo aos espiritualistas. Combata-se o esoterismo, a maçonaria, os teosofismos complexos ou os exotismos da Umbanda, clamam espíritas kardecistas, acabe-se com o perigo do intercâmbio espírita com as larvas, com os elementais e os ilusórios cascões, de desencarnados pontificam os teosofistas e Rosa-Cruzes nos seus compêndios doutrinários. Defendem o seu sistema os umbandistas, afirmando que, no kardecismo, Jesus apenas faz discursos, enquanto que na Umbanda o mestre realmente trabalha. Ergam-se fogueiras para os positivistas, espécie de São Tomés, que só creem naquilo que apalpam. Acendam-se fogueiras para os espiritualistas, que só doutrinam sob conjecturas, gritam outros. Os sistemas que se julgam certos estão em luta com os sistemas que julgam errados, e a confusão aumenta, porque todos apregoam que o seu sistema é o melhor e o único detentor da última verdade, quando não da verdade integral. É óbvio que a nossa presença pode ser dissociativa no seio de tantos sistemas, porquanto não estamos interessados em valorizar tradições ou agrupamentos simpáticos, mas apenas em insistir quanto à urgente necessidade da adoção do sistema crístico, do amor e da bondade, que deve reunir as simpatias gerais de todo o universo. Esse sistema universalista, sob a égide do Cristo, não exige definições nem se torna dissociativo, porque não prega a união pelos caminhos da separação, nem fala de amor sob a confusão da discórdia. Embora a maioria das instituições religiosas e espiritualistas do vosso mundo esteja de posse de extensa bibliografia doutrinária, obtida no esforço santificado do bem, cremos que seu conteúdo só é valioso quando vivido praticamente no amai-vos uns aos outros. Apenas por pregardes esta máxima de 1000 modos diferentes e sobre ela tecerdes 1000 historietas poéticas,
Não provareis que vos entrosastes com o sistema crístico, mas apenas que procurais a garantia do sistema religioso particular, que adotais. Pergunta: em certa crítica de escritor espírita, muito credenciado na seara, fostes comparado a um Mefistófeles com o falso aparato de um anjo, a fim de enganar os incautos. Afirma-se que as vossas mensagens possuem subtilezas tais que hão de provocar, no futuro, muita separação entre os espíritas. Em face da continuidade de vossas comunicações, gostaríamos de conhecer o vosso pensamento a esse respeito. Ramatiz: como não, há privilégio na indesviável ascensão espiritual, e todos os filhos de Deus evolucionam para a angelitude. Os anjos já foram os diabos de ontem, e, o que é mais importante, o pior diabo será um dia o melhor anjo. Deus, o absoluto Criador incriado, está em tudo o que criou. Em consequência disso, ninguém se perde em seu seio, e os Mefistófeles sobem, também, a infinita escadaria para a perfeição. Havendo um só Deus eterno e bom, que provê, imparcialmente, a felicidade de todos os seus filhos, os Mefistófeles e os diabos não passam de fases letivas na escolha educacional do Espírito Divino. São períodos experimentais em que se forjam os futuros habitantes do céu, significam degraus entre o animal e o anjo. Mefistófeles, na realidade, é o curso pré-angelical que fica entre a consciência primária e a cósmica do anjo. Admitir o contrário seria retornar à crença na velha fábula do inferno eterno e do seu esquizofrênico Satã às voltas com os caldeirões bíblicos. E como os espíritas, principalmente, não expusam essa teoria, que ainda faz sucesso entre os religiosos infantilizados, é óbvio que Mefistófeles lhe significará sempre o irmão desajustado, o velho companheiro que saiu de casa e que, quando retornar aos seus pagos divinos, também será o filho pródigo, da parábola, a merecer o melhor carneiro. Supondo que somos um Mefistófeles, no engraçado dizer do escritor atemorizado, que se disfarça na pele de anjo para enganar os incautos, quer isso dizer que no vosso mundo existem muitos potenciais, sob idêntico disfarce, pelo que deveis tomar muito cuidado e exercer severa vigilância em roda de vós, pois ser-vos-á difícil identificá-los no seio das paixões comuns da humanidade. E tornam-se muitíssimo perigosas as subtilezas dos Mefistófeles reencarnados, quando eles encontram afinidades entre os irmãos incautos. Lembram gotas d'água na terra ressequida da separação humana. Pergunta: outra crítica insistente classifica-vos de lobo vestido de ovelha. Diz que sois um dos falsos profetas anunciados pela Bíblia, um dos espíritos iníquos mencionados por Jesus. Qual a vossa resposta? Ramatiz: na figura desse lobo vestido de ovelha ou do falso profeta bíblico, queremos deixar-vos, então, a seguinte mensagem mefistofélica, antes de irdes ao vosso centro, loja, cenáculo, igreja, templo, terreiro ou instituição iniciática. Reconciliai-vos com os vossos inimigos, antes da prece recitada em público, lamuriosa e poética, dedicai-vos tão abnegadamente aos vossos irmãos necessitados, de modo tal que nem vos sobeis de tempo para orardes. Não julgueis a embriaguez do irmão sem lar e sem ânimo para viver, mas estendei-lhe as mãos fraternalmente, abandonai o vosso veículo caríssimo e luxuoso, até que o infeliz aleijado do vosso caminho tenha o seu carrinho de rodas. Reduzi a quantidade excessiva de ternos, que possuís, para que possais vestir alguns maltrapilhos da vizinhança, diminui o uísque e as compotas da vossa adega, para que sobre pão ao faminto e vitaminas para a criança anêmica, economizai no gasto da boate, para socorredes a infeliz lavadeira que precisa de descanso, a parturiente que pede fortificante ou o operário desvalido que não cobre com o seu salário as suas despesas mensais. Buscai colocação para o desamparado e para a jovem doméstica que luta com dificuldades financeiras. Providencial medicamento para o doente deserdado e livro para o estudante pobre. Não temais a abóbada da Igreja Católica,
as colunas do templo protestante, o esforço do esoterista, a reunião do teosofista, o experimento do umbandista, as lições da yoga ou a cantoria dos salvacionistas. Concorrei à lista para os pobres de todas as religiões, sem exclusivismo para com a vossa seita. Atendei ao esforço do irmão que vos oferece a Bíblia em lugar do livro fecenino e auxiliai a divulgação da revista religiosa que vos recorda Jesus. Rejubilai-vos diante do labor doutrinário adverso ao vosso modo de entender, mas que coopera para a melhoria do homem. Aprendei que a doutrina é sempre um meio e não um fim. O Espiritismo é maravilhosa revelação da imortalidade da alma, convite divino para que o homem modifique a sua conduta desregrada e assuma a responsabilidade da vida espiritual, mas, acima de tudo, que se cumpra a universalidade do Cristo, antes que o separatismo de seitas. E que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei seja o compromisso incessante a que deveis atender, porque nunca podereis pregar a união sob a exclusividade religiosa. Podeis afirmar que estáis com a melhor doutrina, mas isto é apenas uma opinião humana, com a qual pode discordar a opinião crística. A melhor doutrina é, ainda, o amor pregado por Jesus, doutrina que não possui postulados ou diretrizes tipografadas fora do coração. Se assim fizerdes, asseguramos-vos que estareis livres do imenso perigo dos lobos vestidos de ovelhas, dos falsos profetas, dos Mefistófeles com aparência evangélica ou dos espíritos iníquos preditos na Bíblia. Se eles vos conduzem ao erro e à iniquidade, tornar-se-ão inofensivos, em virtude de não encontrarem em vós próprios as condições favoráveis para implantarem em vós a iniquidade e o separatismo. Considerações sobre opiniões do além. É provável que ao leitor pareça estranha a série de perguntas dirigidas a Ramatiz, no capítulo seguinte, supondo que estamos aflitivamente preocupados em justificar-nos perante as possíveis censuras de espíritos desencanados acerca desta obra. Quando publicamos o opúsculo Conexões de Profecias, contendo algumas perguntas e respostas extraídas da obra definitiva, surgiram algumas críticas em jornais e revistas espíritas, das quais já tratamos no capítulo anterior. Alguns classificavam Ramatiz como umbandista, outros como teosofista, outros como esoterista, outros como um espírito excêntrico, devotado à escolástica hindu, outros taxando de Mefistófeles ou falso profeta, outros de anticardecista e até de feiticeiro. Posteriormente, surgiu nova campanha por parte de outros confrades, os quais apontavam censuras severas de espíritos credenciados e desencanados, que estariam sendo emitidas contra a obra de Ramatiz, situando como entidade menos digna de difundir profecias mirabolantes e prejudiciais, através de mediunidade invigilante. De modo algum afirmamos que essas nobres entidades desencanadas e de nossa confiança hajam dito semelhante coisa. Mas alguns espíritas insistiram em ajustes sibilinos em alguma mensagem do além, num esforço de patentear, em público, a grave censura ao nosso labor. O fato provocou a remessa de centenas de cartas ao nosso grupo e ao médium do qual Ramatiz se serve inquirindo sobre esse julgamento desairoso do além e rogando-nos esclarecimentos para cessar a confusão. De modo algum ficamos preocupados com o assunto. Nem pretendíamos apresentar qualquer justificação a esse respeito, por quanto tempo aqui dirá do valor ou da inutilidade da obra ramatiziana. Mas não podíamos cometer a descortesia de fugir às solicitações dos simpatizantes e leitores da obra, porquanto bem reconhecemos a nossa responsabilidade em precisar atender às indagações acerca do que publicamos. Isto posto, lançamos mão do recurso que o bom senso nos indicava. Ouvir Ramatiz, a respeito, o que fizemos através das perguntas que constituem o objetivo do capítulo que se segue. Para nosso contemplo e do próprio leitor desta obra, as respostas de Ramatiz foram de sentido geral e não exorbitaram do âmbito evangélico, o que se tornou perfeitamente conciliador. Atendendo à inspiração do nosso mentor espiritual, situamos as perguntas com mais evidência no terreno das hipóteses,
indagando-lhe de sua opinião, caso espíritos desencanados, dignos e sábios, realmente emitissem as opiniões que vários confrades temam em atribuir à sua obra. Acreditamos que atendemos, também, aos imperativos sagrados do Espiritismo, logrando uma solução afetuosa e racional, sem o combate e a agressividade que sempre desmentem o serviço evangélico. Confiantes em que o discernimento do leitor inteligente há de auxiliá-lo na identificação do conteúdo crístico desta obra, esperamos em Jesus que tenhamos obedecido satisfatoriamente aos ditames amorosos do seu divino Evangelho. Curitiba, 15 de janeiro de 1956, Grupo Ramatiz. A voz oficial do espaço ou das instituições religiosas ou espiritualistas. Pergunta: temos recebido grande quantidade de cartas, afirmando-nos que existem comunicações de abalizados espíritos desencanados, em cujas entrelinhas censuram as vossas profecias mirabolantes e as consideram prejudiciais ao ministério da espiritualidade. Que nos dizeis a respeito dessas possíveis advertências, que têm servido de gáudio e satisfação a alguns críticos? Ramatiz: há um provérbio de senso comum, no vosso mundo, que assim reza: pelos frutos se conhece a árvore. As nossas intenções podem ser identificadas em nossas próprias mensagens, assim como pelos frutos se identifica a natureza da árvore que os produziu. Sabeis que não podeis encontrar laranjas nos espinheiros nem tampouco cicuta no suco medicamentoso da hortelã. Entretanto, aceitamos sempre qualquer censura que se nos dirija, sem desaprovarmos o julgador, a fim de não transgredirmos as sublimes recomendações de Jesus: não amai-vos uns aos outros e não fazei aos outros o que quereis que eles vos façam. Qualquer referência, justa ou injusta, aos nossos labores, recebemo-la com o afeto e respeito que nos merecem as recomendações de Jesus: não julgueis, para que não sejais julgados. Embora possam nos atribuir sentimentos menos dignos, é mesmo conveniente que sejam conhecidas todas as opiniões favoráveis ou desfavoráveis ao nosso despretensioso trabalho. O direito de opinar é sagrado, respeitemo-lo sob as normas da tolerância exemplificada por Jesus. Em fidelidade ao magnânimo Senhor, não esqueçamos o seu sublime ensinamento do amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E, quando quisermos saber qual deve ser a nossa reação, mesmo diante da injustiça, é ainda Jesus quem nos indica a solução exata, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Nesta hora decisiva para as reais transformações do espírito, é sempre oportuno que testemunhemos os conceitos evangélicos à altura da mesma confiança que depositamos neles. O ensinamento de que aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra é suficiente para afastar-nos de qualquer ação antifraterna, e o conceito de que aquele que vê o argueiro no olho do vizinho não enxerga a trave no seu, impede-nos de emitir julgamento contra quem quer que seja que censura as nossas comunicações. Ante a absoluta certeza de que a Jesus é que cabe separar o joio do trigo, estamos despreocupados a respeito de qualquer censura alheia, mesmo porque o julgamento ou a censura, no vosso mundo ou em outro, por mais lógico e verdadeiro que seja, constitui sempre um delicado caso de consciência para o julgador, perante os preceitos do Cristo. Assim como a lisonja não nos deixaria melhor do que já somos, também estamos certos de que a mais terrível censura não nos deixará pior. Aliás, quando o censurado consegue guardar o devido respeito diante do julgamento alheio, para não contrariar os preceitos do Cristo, cabe-lhe sempre a primazia de êxito espiritual no perdão crístico. Pergunta: a fim de que se faça maior luz nos esclarecimentos a serem dados aos vossos leitores e se interprete a contento geral essa possível censura, desejaríamos esmiuçar o assunto sem quaisquer receios. Notamos que alguns simpatizantes dos nossos trabalhos arrefeceram o seu entusiasmo das primeiras horas para com vossas mensagens. Que nos dizeis a respeito? Ramatiz: as opiniões contrárias aos nossos insignificantes labores prendem-se a questões de eletividade espiritual.
A simpatia de muitos para com as nossas comunicações depende da razão muito lógica de não vibrarem na mesma faixa vibratória em que atuamos. Nem por isso os consideramos injustos para conosco, pois nos examinam apenas do seu ângulo familiar. Se lhes apresentássemos um roseral florido, eles, analogicamente, haveriam de não olhar as rosas, para se distraírem com a pesquisa da qualidade do adubo que as fertilizasse. No entanto, os afeiçoados às nossas mensagens fazem exatamente o contrário, deixam de lado o adubo, para se inebriarem com o perfume das rosas. É uma antipatia natural e lógica, essencialmente justa, provém de outros condicionamentos psicológicos e de outros temperamentos psíquicos. Eles percorreram caminhos diferentes dos da nossa índole oriental. Os nossos simpatizantes atuais, que confiam em nossos dizeres, embora nascidos no Oriente, guardam as tradições de Krishna, de Hermes, de Buda e de outros, porque são egressos das regiões orientais. Eles são mais intuitivos, místicos e sonhadores, algo despreocupados para com a exaustiva objetividade do Ocidente, e nos aceitam incondicionalmente, sem as preocupações formais do intelecto. Sentem-nos, profundamente, no silêncio da alma, e adivinham a divina realidade de Eu Sou. Vivem um tanto fora das fronteiras rígidas do espaço e do tempo, símbolo dos vossos entendimentos positivos. São mais negligentes para com as complexidades científicas e, embora vestindo o traje de carne dos ocidentais, os reconhecereis facilmente sob a psicologia inata do oriental. Pergunta: qual o motivo dessa maior afinidade e disposição eletiva para as vossas mensagens, por parte dos orientais egressos do Oriente? Ramatiz: o oriental é essencialmente introspectivo, a sua agudeza mental sente, muito antes, aquilo que os outros geralmente só percebem através da matemática da forma. Na profundidade do seu espírito vibra a misteriosa voz sem som que, no caminho interior, adverte da realidade que transcende o reino de Maya, a ilusão. É por isso que o que dizemos lhes é eletivo. Eles sentem na intimidade dos seus espíritos o exótico perfume que se evola, e uma voz familiar lhes segreda. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior, e os olhos da carne tornados cegos a toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir, a imagem tem que se tornar surda aos rugidos como aos segredos, aos gritos dos elefantes em fúria como ao sussurro prateado do pirilampo de ouro. Estas palavras quase não têm sentido para o ocidental inato, porque para isso é preciso fazer o espírito mergulhar profundamente no seu interior, abstrair-se da complexidade ilusória da forma exterior, que o oriental sabe ser profundamente enganadora. Ele inverte fundamentalmente o problema, interessando-se em primeiro lugar pelo que a pitoresca linguagem iniciática chama o Dharanam, ou seja, a abstração completa de tudo que pertence ao universo exterior, ao mundo dos sentidos, enfim, a dor de cabeça do cientista ocidental. As nossas palavras revivem-lhes certas emoções fixadas na retina espiritual, enquanto que para os não eletivos podem até parecer ridículas ou obscurecedoras da realidade prática. Nenhuma censura ou crítica aos nossos comunicados causará perturbações a esses nossos simpatizantes, nem lhes anulará a confiança que já nos devotam. Na realidade, as almas se aproximam e comungam em grupos afins com os mesmos ideais e os mesmos sonhos. Inútil será que outros se fatiguem para modificar essas simpatias, que se alicerçaram através de milênios de contato espiritual. Há sempre uma elite para cada tipo de mensagens, doutrina ou instituição religiosa. A simpatia íntima dos adeptos só poderia mudar se eles mudassem, também, o conteúdo psicológico individual, acumulado no passado. Embora não pretendamos criar doutrinas ou seitas, existe um grupo eletivo, inconfundível e coeso, que corresponde intimamente às nossas intenções. Aceitaremos, por isso, as censuras de reencarnados ou desencarnados, a nosso respeito, sob a mais excelente disposição de espírito. É um julgamento que nos será de imensa utilidade,
porque nos auxiliará a identificar os verdadeiramente eletivos à nossa índole espiritual. Quanto aos que arrefeceram o entusiasmo das primeiras horas, é porque já estavam divorciados em espírito para com a nossa índole, apenas confirmaram objetivamente o que já lhes era fundamentalmente íntimo na alma. Estamos certos de que não será esse arrefecimento nem as censuras da terra ou do espaço que nos levarão ao ostracismo espiritual, pois sempre atuamos sob a égide de Jesus, que é a garantia máxima das nossas mensagens. Pergunta: consideram alguns espíritas que os avisos, provindos do além, podem abalar as vossas credenciais como espírito comunicante dos valores espirituais? Não vos preocupa o conceito futuro que possa ter o vosso nome. Ramatiz, na função de modestos cooperadores do ideal crístico, o nosso nome é apenas provisória identificação de uma responsabilidade espiritual, sem que isso importe a impersonalidade muito do gosto humano. Estamos empenhados num serviço de doutrinação algo subjetiva, mas propriamente indireta, em que os valores crísticos da tolerância, do amor, da bondade, do perdão e da cooperação devem pairar acima de qualquer sistema doutrinário ou reconhecimento personalístico. Os invólucros e as configurações exteriores, que possam amparar as nossas evocações crísticas, são de menos valia. Embora as mensagens apresentem o atrativo de fim dos tempos, a sua importância está na modificação que operar no coração daqueles que as aceitam, não nos interessando louvores aos nossos espíritos. Para nós, a obra vale pelo que é e não pelo apego que possamos ter para com ela. Atuamos num setor de alertamento espiritual, corajoso e decisivo, em todas as latitudes de interpretações filosóficas e religiosas. Isto posto, ainda que a opinião geral a nosso respeito possa ser abalada no seio de um sistema, de uma doutrina ou de um agrupamento à parte, isso só provará, incontestavelmente, que não pretendamos agradar a grupos específicos, mas a todos, em geral, por mais que se afirmem portadores de maiores verdades. Pergunta: outros espíritas advertem que os avisos do além, por parte de espíritos desencarnados e contra as vossas mensagens, podem significar a decisiva voz oficial a que se deve dar absoluto acolhimento. Como deveríamos entender esses avisos ou censuras que se atribuem a médiuns credenciados? Ramatiz: as opiniões de espíritos desencarnados, favoráveis ou desfavoráveis a qualquer assunto, podem ser muito importantes como voz oficial, mas essa importância é só para os seus afeiçoados. Para o budista, é muito importante a voz oficial de Buda ou dos seus enviados. Para o muçulmano vale apenas a palavra do seu profeta ou dos seus chefes espirituais. Para os cristãos, a voz abalizada é a de Jesus. É uma questão de indiscutível eletividade que faz existirem budistas que só admitem Buda, confucionistas que só aceitam Confúcio, zoroastrinos que só acolhem Zoroastro, muçulmanos que só confiam em Maomé e cristãos que veneram apenas a Jesus. Acresce, ainda, que a própria voz oficial de cada seita ou religião pode perder a sua força doutrinária quando também mudem as antigas simpatias dos adeptos tradicionais. Apesar de Lutero haver congregado inúmeros discípulos e realizado a reforma protestante, muitos de seus adeptos transferiram-se para novas seitas que sucederam à reforma e também se constituíram em novos protestos ao primitivo protestantismo. E assim terminaram desprezando a antiga voz oficial, para só confiarem na voz oficial dos seus novos profetas e reformistas. O mais importante para nós não é a voz oficial desta ou daquela doutrina, mas, principalmente, a revelação crística que possa haver em cada agrupamento sectário. Enquanto no seio do kardecismo a voz oficial é a dos seus mentores espirituais sob a égide de Kardec, os espíritas redentoristas só consideram como tal a de Luís de Matos, o fundador do racionalismo cristão espírita. Os adeptos do Cristo fluídico só aceitam, nesse particular, a opinião oficial de Holstein,
enquanto que os umbandistas só confiam oficialmente nos seus orixás e nos humildes pais de terreiros. Em consequência, não vemos motivos para preocupações de vossa parte com a voz oficial em que confiam as pessoas que não confiam em nossas comunicações mediúnicas. Muitos poderão em breve, por questões imprevistas, passar a simpatizar-se com outros grupos espiritualistas e, então, se devotarem a novas vozes oficiais. Assim como acontece com o cravo, a rosa, a violeta, a verbena ou jasmim, que têm odores eletivos e oficiais para diversos olfatos, também sucede com os credos, seitas e doutrinas simpáticas aos vários tipos psicológicos do mundo. O que não se justificaria seria o cravo ou a rosa resolverem, draconianamente, pontificar como portadores do odor oficial de todo o jardim. Pergunta: não poderá haver quem diga que isso é apenas, de vossa parte, uma inteligente escapatória da censura? Ramatiz: todos vós admitis que o vosso credo, doutrina ou religião é que representa a verdadeira revelação inspirada por Deus. Assim pensam católicos presbiterianos, metodistas, adventistas e outras seitas derivadas do protestantismo. Assim pensam os espíritas kardecistas, redentoristas, rostanguistas, neoespíritas, esoteristas ou umbandistas. Também assim pensam os teosofistas, rosacruzes, iogas, martinistas, fraternistas e iniciáticos. Igualmente assim pensam as correntes espirituais dos budistas, muçulmanos, taoístas, hinduístas, confucionistas, mosaístas, inclusive livres pensadores ou positivistas. É da índole humana essa tendência particularizada de cada agrupamento ou corrente filosófica ou religiosa, e todos encontram justificativas para o seu modo de pensar. Nenhum se considera como cultor de postulados sectaristas e todos são unânimes em se considerar profundamente universalistas. Fala-se em universalismo defendendo-se Jesus contra Buda, ou Moisés contra Jesus. Os homens ainda vivem, no vosso mundo, em conjuntos idiosincrásicos, pregando a universalidade fraterna mas empunhando os seus estandartes tradicionais. Sou católico, espírita, protestante, muçulmano, ou adepto de tal corrente espiritualista. Não podemos, portanto, nos preocupar com uma opinião a mais ou a menos nesse turbilhão de opiniões adversas e contraditórias da vossa humanidade. Enquanto os homens formarem grupos distintos separados por sistemas, credos, doutrinas e religiões, que buscam a verdade por processo particular, estarão imitando os paralíticos, cujos movimentos só se fazem sob o amparo de muletas adequadas. Depois que Jesus nos ligou à força libertadora do amai-vos uns aos outros e nos deu a chave para a solução lógica de todos os problemas humanos no fazei aos outros o que quereis que vos façam, os sistemas doutrinários ou religiosos, embora bons, não há dúvida, tornaram-se de secundária importância. Pouco importa se a macieira está plantada em luxuoso pomar, ou no fundo de pobre quintal, o que lhe garante o valor é a qualidade do fruto. A amplitude dos conceitos ditados e vividos por Jesus são premissas definitivas para a base de qualquer movimento religioso ou espiritualista na forma de movimento crístico. A mais rica catedral ou a mais avançada instituição iniciática que não puder fazer viver esses conceitos diariamente, pelos seus adeptos, pode fechar as suas portas. Serão apenas casarões intitulados religiosos mas distantes da ética do Cristo e apenas protegidos pelos arames farpados do amor próprio. É lícito e mesmo aconselhável que vos agrupeis afetiva e doutrinariamente, mas antes de vos dizerdes cristãos, budistas, muçulmanos, mosaístas ou hinduístas, tornai-vos primeiramente crísticos. As vossas posturas religiosas ou compromissos doutrinários não vos negarão os valores morais evangélicos se não os quiserdes possuir na intimidade da alma. De joelhos nas igrejas católicas, em cânticos nos templos protestantes, concentrados nas mesas espíritas, meditando nas lojas teosóficas, operando ruidosamente nos terreiros,
recitando mantras sincrônicos dos rituais iniciáticos ou devorando leituras bíblicas, ainda não passais de vítimas frequentes da roda das reencarnações. Vindes sofrendo desde a Lemúria, a Atlântida, a Suméria, a Caldeia, a Assíria, o Egito, a China, a Índia ou Pérsia, a angústia das dores e da morte. Guardais no subconsciente as cicatrizes das desilusões com a parentela do mundo ou a decepção dos prazeres animais. Enfrentastes tempestades, agonias epidêmicas e deformidades físicas sob a disciplina do karma retificador. Reencarnastes nas margens dos lagos gelados, nos desertos calcinantes, nas florestas úmidas ou nos pântanos infectos. No entanto, ainda mais com ardor a tortura física e não tendes ânimo para a grande e definitiva libertação. O homem velho, das sensações inferiores, ainda vos liga fortemente ao comboio melancólico dos viajeiros das paixões descontroladas da carne. Constituís, sucessivamente, a procissão de escravos jungidos pela cor del moinho quixotesco da vida humana, embora o alto vos acene, aflitivamente, e Jesus vos convide para o seu reino de amor e de bondade. Vós vos deixais seduzir pelo amor ao mundo ilusório, onde a forma da matéria sufoca a vida magnífica do espírito. Pergunta: mas não considerais de importância o julgamento provável partido de algum espírito que tenha sido reconhecido, na terra, como um homem abnegado e que houvesse prestado admirável serviço no campo evangélico? Qual seria a vossa opinião, caso isso viesse a suceder? Ramatiz, se considerardes esse julgamento como de um espírito credenciado na sua última reencarnação, advertimos-vos de que a morte do corpo não é um ato de magia ou de renovação milagrosa. A desencarnação apenas transfere o espírito para outra faixa vibratória, sem que com isso fique extinta violentamente a sua bagagem íntima. Nós, aqui, não somos agraciados inesperadamente com nova bagagem psicológica adequada ao meio que passamos a habitar, e continuamos a agasalhar os mesmos caprichos e pontos de vista particulares, esquecendo, por vezes, as nossas próprias necessidades espirituais. No além, como na terra, o Cristo é quem demarca a fronteira das nossas ações. Só Ele, realmente, pode revelar a estatura exata de nossa alma. A disposição mental de se fazer a estatística dos pecados alheios também é acontecimento rotineiro para muitos dos moradores do lado de cá. Os espíritos despreocupados da crítica ao próximo, podemos vos afirmar, há muito que não se reencarnam mais no vosso mundo, salvo os missionários ou os instrutores da classe de um Krishna, de um Hermes, de Buda ou Jesus. Nós, que ainda não sabemos cultuar com absoluto rigorismo, não julgueis para não serdes julgados. Raramente somos capazes do silêncio fraterno diante do que julgamos equívoco alheio. A alma não se promove, no vosso mundo, a candidato aos planos celestiais apenas por pronunciar recitativos compungidos baseados nas máximas evangélicas, ou por produzir brilhantes discursos ou páginas de exortações evangélicas. Temos observado que, justamente devido à fanática preocupação de defesa dos princípios doutrinários, quase que não sobeja tempo para que muitos encarnados vivam praticamente esses mesmos princípios. O que consideramos de vital importância é a opinião de Jesus a nosso respeito, e sabemos que essa valiosa opinião, quando se verifica, é sempre repleta de amor e de compaixão. Pergunta: na hipótese de vos considerarem como entidade menos divina, quais as vossas considerações a esse respeito? Ramatiz: a definição de entidade menos digna prende-se a várias interpretações das quais será oportuno cogitar. Minuto a minuto, no labor comum da vida humana, o espírito é chamado a se comunicar com entidades menos dignas, da censura, da vaidade, da mentira, do orgulho, da maledicência, do amor próprio, da cisânia, da pretensão, da impiedade, da luxúria, da presunção e da cólera. O problema mais grave da criatura não é o de evitar comunicação com entidades menos dignas,
mas sim o de como passar a agir após o contato com elas. Na hipótese de sermos entidade menos digna, cremos que o maior perigo para o médium, ou para vós que nos ouvis, não seria a nossa personalidade, mas sim as possíveis indignidades que despertassem em vós, devido à nossa influência. O perigo estaria, portanto, na simpatia que pudesse resultar entre vós e aquilo que fosse indigno. Muitos homens se consideram virtuosos porque deixaram de fumar. No entanto, o que mais lhes causa temor é o verem outros homens fumar, porque ainda não venceram completamente o vício, que os espreita como um contínuo desejo oculto. Do mesmo modo, as criaturas realmente dignas nunca poderão temer que as encaminhemos para o mal, salvo se ainda lhes vive, oculto, o desejo para o mal. Encontrai-vos rodeados de tantas influências menos dignas que, de modo nenhum, poderíamos significar para vós um perigo, ao pôr em relevo as vossas responsabilidades. Satanás, entidade menos digna, não conseguiu perverter a alma de Jesus, no entanto, invocando legiões de anjos e cantando hosanas ao Cristo. Os sacerdotes matavam criaturas nas fogueiras da Inquisição e os protestantes assassinavam seus irmãos no Novo Mundo. O vosso mundo está repleto de coisas menos dignas, como o prostíbulo, a banca de jogo, os ambientes alcoólicos, os banquetes nababescos, as corrupções administrativas e os agrupamentos fecelinos. No entanto, quanto aos pregadores e trabalhadores que se consideram ligados exclusivamente a espíritos dignos vivem se comunicando com esses antros, às escondidas. Inúmeros seguidores de doutrinas, religiões, credos e postulados considerados dignos, que fogem das entidades diabólicas, incorporam diariamente a maledicência, a censura, a presunção, a insinceridade, o personalismo ou o sectarismo, que os afasta da dignidade de Jesus. Judas esteve continuamente ligado à entidade digna que era Jesus, no entanto, esqueceu-se de se separar de suas paixões latentes no âmago da alma. Madalena, ao contrário, médium da sensualidade servindo a indignos obsessores da carne, soube desligar-se do diabolismo e consagrar-se ao ministério do bem. Não vos preocupeis com a nossa suposta indignidade, vigiai, sim, os vossos pendores e simpatias íntimas, porque Deus não permite a violência no campo interior do espírito, desde que este não possua condições simpáticas para recepcionar o que é indigno. Pergunta: supondo que venham a ser endereçadas ao vosso médium algumas acusações de que difunde mensagens ridículas, qual a vossa opinião sobre a atitude que deve tomar o sensitivo, desde que essa censura seja do além? Deve ele contornar esse problema e evitar tratá-lo em público? Ramatiz: não vemos razões para que contorneis problemas, censuras ou pensamentos emitidos a respeito de nossas modestas mensagens. O que é feito à luz do dia também pode ser discutido nas mesmas condições. É possível que na terra se guarde sigilo ou se evite, diplomaticamente, tratar de assuntos nevrálgicos, mas deste lado tudo é diáfano e visto à luz da visão espiritual. Achamos infantil o vosso temor de apreciar em público as censuras atribuídas a nós ou ao nosso médium, de vez que não estranhamos a naturalidade humana de tais censuras, sobre as quais estamos dando explicações. A vossa humanidade pode ser considerada como um agrupamento de crianças irritáveis, que se privam da própria alegria porque se precipitam no extermínio dos objetos que lhes são dados para tal. A vossa idade sideral e a incapacidade de libertação da carne pede, por vezes, as vossas exprobações ameaçadoras ou as excomungações às iniquidades humanas, sem que por isso vos consideremos realmente iníquos. Na intimidade dos nossos espíritos, o que realmente existe são a tristeza e a piedade por vós, porque sois como o cego faminto, que não pode enxergar a videira pejada de frutos a poucos passos ou oásis de água cristalina que lhe mitigaria a sede. Não consideramos as censuras de reencarnados ou de desencarnados, aos nossos propósitos, como libelos contra as nossas individualidades,
mas apenas como ensejos para esclarecimentos evangélicos. Quanto ao julgamento a ser atribuído ao médium que recepciona estas mensagens, deve ele compreender que é apenas uma figura humana, provisória, investida nas funções de modesto instrumento de trabalho a favor dos que são simpáticos aos nossos pensamentos. Cumpre-lhe, na consciência espiritual, isentar-se de qualquer animosidade fraterna e, mesmo que os conceitos mencionados lhe sejam endereçados, felicitar-se por essa oportunidade de provar a sua evangelização, aceitando serenamente os epítetos que devem experimentar-lhe a temperatura do coração. Censuradores e censurados, críticos e criticados, todos ainda são vítimas dos ciclos reencarnatórios da Terra, na melancolia das vidas físicas. Por muitas vezes Deus vos reunirá, ainda, novamente na Terra, no mesmo diapasão de trabalho, para novos reajustes espirituais. Na qualidade de viajeiros para os mesmos destinos, os atritos e os ressentimentos que porventura se registrarem só poderão fazer com que vos demoreis na caminhada para a aventura final. Eis os motivos por que aconselhamos ao nosso sensitivo que mantenha máxima serenidade diante de qualquer censura ou crítica alheia, que seja ela aceita como a brisa suave, que apenas encrespa de leve o dorso do lago sereno do espírito, mas nunca como a tempestade incontrolável, que pode também remover o lodo do fundo do lago. Pergunta: que nos dizeis do trabalho em que se empenham alguns irmãos a fim de neutralizarem a repercussão favorável que possam ter as vossas mensagens? Ramatiz: é um movimento que achamos muito justo, por parte daqueles que resolveram iniciá-lo, do mesmo modo que também consideramos de justiça que procureis divulgar as nossas mensagens. Esses nossos irmãos guardam a convicção de estarem absolutamente certos e temem que os nossos pensamentos se propaguem em detrimento dos postulados tradicionais que já admitiram como verdade discutível. Não vemos motivos para censurarmos essa disposição natural do espírito humano. Só a simples convicção de que estão praticando um bem já os exonera de qualquer crítica. É um modo particular de trabalhar pelo bem da espiritualidade. Apreciamos com simpatia todo esforço em prol de segurança doutrinária para o bem do espírito. Confiam plenamente no conteúdo dos preceitos a que se afinizam espiritualmente. Querem evitar, portanto, que as nossas comunicações possam trazer-lhes prejuízos ao labor já realizado com dignidade na seara espírita. Porque não haveriam de reunir, com urgência, os recursos necessários para a garantia de postulados que tão custosamente hão implantado no ambiente doutrinário. Embora estejamos transmitindo mensagens com a única finalidade de despertar o mecanismo dos vossos raciocínios para vários labores espiritualistas do mundo, reconhecemos o justo temor com que estamos sendo recebidos por aqueles que nos julgam demolidores de suas doutrinas. Pergunta: desde que esses irmãos nos considerem adversos às suas doutrinas, a sua campanha demolidora não poderia afetar o nosso labor? Ramatiz: supondes, porventura, que a laranjeira e a roseira consideram demolidor o adverso vigor do vento contra as suas folhas, a agressividade dos insetos contra a sua seiva, a corrosividade dos ácidos em suas raízes, o excesso da chuva, a gelidez do inverno ou a irreverência das abelhas em seus caules. Como plantas empenhadas num crescimento interno, num objetivo útil e bom, o que para outras árvores poderia parecer crítica, injustiça ou censura, para elas apenas são estímulos, obstáculos e problemas que, removidos, engrandecem a sua própria natureza vegetal. Tanto nós, espíritos desencarnados, quanto vós, discípulos, ou o médium que é nosso instrumento, podem considerar essa chamada campanha demolidora como um extraordinário contingente de forças estimulantes, que vos exercitam a vigilância crística e podem desenvolver ainda mais, em vós, a bondade e o amor, sem qualquer reação psicológica contundente do homem-matéria.
É mister que reconheçais que os vossos companheiros de embarcação terráquea veem-se obrigados a lançar mão dos recursos que lhes pareçam melhores no labor defensivo daquilo que tem sido um serviço generoso ao próximo. As nossas mensagens, diante da campanha demolidora que citais, ou se dissolverão como pó ao vento arrasador, ou então sobreviverão mais coesas, íntegras e fortes após a tempestade. É preciso que sejam provadas, não há dúvida, e muito devereis agradecer àqueles que vos ajudam a prová-las. Pergunta: os espíritos desencarnados, pelo fato de haverem sido considerados trabalhadores cristãos na Terra, estão autorizados a efetuar julgamentos pessoais dos outros trabalhadores encarnados? Isto parece nos desmentir o que eles ensinavam no mundo físico. Estamos certos. Ramatiz, não encontramos motivos para vossa desconfiança. As coletividades de espíritos que morejam junto à crosta terráquea são as remanescentes de vossa própria humanidade que se renova continuamente no ciclo das reencarnações. Embora cultuemos padrões mais elevados, porque já nos situamos na área do trabalho de Jesus, a nossa proximidade da Terra associa desperta-nos influências mentais muito ao gosto das preocupações terrenas. Esquecemos, por vezes, que também já tivemos a nossa infância espiritual e não suportamos o que julgamos equívocos dos nossos companheiros. Assemelhamo-nos aos velhos decrépitos do vosso mundo, que, desiludidos por terem sido vítimas dos desregramentos da juventude, tornam-se religiosos ou espiritualistas puritanos, e passam a excomungar todo o divertimento dos jovens como loucuras da mocidade. Ante a visão reduzida da realidade espiritual, apegamo-nos demasiadamente à personalidade humana e tentamos fortificá-la a todo custo. Exaltando-nos, pessoalmente, então julgamos e corrigimos os equívocos do próximo, na ingênua ilusão de que já passamos a existir mais e melhor do que os outros, isto é, daqueles que censuramos. Em nossa intimidade humana e provisória, o eu inferior sempre nos justifica o julgamento que fazemos do próximo, sob o sutil sofisma de que defendamos doutrinas, princípios morais humanos ou divinos. Na realidade, tudo isso é apenas angústia de sobrevivência, de melhor existir, personalisticamente, na ignorância profunda dos verdadeiros objetivos do Pai. Acumulamos ideias e emitimos pareceres que nos possam distinguir o mais possível no seio da massa contemporânea, embora esses pareceres se convertam, por vezes, na deprimência da censura ou da crítica ao próximo. Pensando em revelar o que é mais certo e mais justo, comumente só revelamos aquilo que é apenas simpático à nossa formação filosófica ou religiosa. Mas a sequência da vida nos vai descortinando novos panoramas da realidade espiritual, consciência humana, desde os seus primeiros bruxoleios de vida isolada, aparentemente, no seio do cosmo, cresce continuamente em sentido esférico, passando por consciência grupal, racial, continental, planetária ou constelar. À medida que abrange maior área de conhecimento cósmico, também se despe dos seus pontos de vista, caprichos e limitações personalísticas, para então se doar a condição de divino alimento às consciências menores que a seguem na esteira da caminhada. Só enquanto as almas alimentam ainda a noção de separatividade, como indivíduos exclusivos, é que fazem seleções de virtudes em si e de pecados em seus irmãos. Se o espírito humano pudesse abranger toda a área da consciência de Deus, naturalmente eliminaria a sua ideia de defeitos alheios, pela razão de não mais existir o alheio, ante uma só consciência portadora de toda a vida. Essas razões nos aconselham a que aceitemos sempre todas as censuras à conta de insuficiência espiritual e não de culpa para com o código divino. A crítica e o julgamento revelam sempre o estado espiritual daquele que os emite, e que deve ser considerado de acordo com as emoções e sentimentos que ele mesmo julga serem os melhores. O julgamento é um esforço humano para fazer sobressair a figura passageira no mundo das formas, embora acarrete estagnação na caminhada do espírito.
Quando a consciência divina quer nos oferecer exemplos de padrões de exaltação espiritual superior, apresenta-nos figuras como a de Francisco de Assis, Krishna, Buda ou Jesus de Nazaré, os quais, paradoxalmente, nunca julgaram e só se glorificavam negando-se a si mesmos. Pergunta: se assim, pensamos, então, que as censuras emitidas por espíritos desencarnados devem colocá-los em conflito com as tarefas que haviam